E aí, pessoal, sobe na nave. Bom, dando continuidade aqui, a gente tava vendo posições relativas, né? Vimos entre reto e plano, agora iremos ver entre plano e plano. Eu deixei aqui uma parte do enunciado antigo para eu ir modificando aos poucos. Bom, o enunciado é a definição 6.3.3 das notas de aula do professor Pulino. Bom, o enunciado é o mesmo, né? Alterando que agora eu tenho planos, né? Eu tenho planos aqui, então eu vou ter a seguinte coisa. Eu vou permanecer com A aqui e vou escrever a seguinte coisa: lambda U mais, vou ter que adicionar aqui outro lambda e o vetor, né? Vou chamar de lambda 2 e vou chamar de V, tá? E o segundo plano eu vou colocar tudo 2 aqui, ó. É lambda 1, lambda 2, lambda 3. Vou colocar alfa aqui, tá? Alfa, U2, alfa 2V2. Acho que fica legal. Então isso aqui para, né, lambda e lambda 2 percent reais, ou seja, seja uma reta R definida pela equação, seja o plano π, definido vetorialmente como, e aqui está a equação vetorial do plano π, ou seja, temos um plano π, um plano π2, tá? Definido como P, alfa U2, alfa 2U2, e a gente vai ter que modificar aqui os escalares, alfa 2 percent reais. O vetor normal do plano é obtido exatamente como produto vetorial. U pelo vetor V é o vetor normal de π e o vetor normal de π2 é nπ2 como produto vetorial entre o vetor U e o vetor V. U2, V2, tá bom? Beleza? Até aí tudo bem, né? Tá dando pra entender. E agora ele vai definir essas posições, tá? Bora apagar tudo isso aqui. Bora ver como que vai ficar. Eu quero exatamente definir as posições relativas entre plano e plano agora. Então, os planos π1 e π2 são, e agora a gente vai ter que identificar. Bora lá. Aí vai dar alguma posição relativa. Primeiro, se eu te dou dois planos, tá aqui um plano, tá aqui outro plano. Ou esses planos, eles podem estar meio que um sobreposto ao outro, ser paralelo. Os planos podem ser paralelos. O plano, eles podem serem meio que se tocar aqui, né? Eu posso fazer isso daqui, ó, com o plano, ó. Olha só o que eu posso fazer com esse plano. Olha só que dá. Olha só. Calma. Como se tivesse aqui, ó, um pano passando, né? Passando aqui dentro do outro plano, né? Como fosse assim, ó. Olha só. Como que o plano estivesse passando. Ou seja, os planos podem ser concorrentes, né? Isso aqui seria um plano serem concorrentes. Ou seja, se eles são concorrentes, eles concorrem aqui, ó. Tem como o plano estivesse intersectando o outro. Os planos eles podem ser paralelos entre si. E o que mais eu posso fazer entre os planos? Os planos podem ser iguais entre si, que também está num caso de paralelismo, sendo que com todos os vetores diretores iguais. E essas são as duas únicas posições relativas entre plano, né? Não sei se você percebeu, não há outras posições relativas entre plano. Concorda comigo? Ou eles são paralelos entre si, ou eles são, né, dessa forma, transversais, né, que a gente fala, né? As transversais são concorrentes, sendo que concorrente, quando fala transversal, ele pode ser tanto concorrente oblíquo quanto concorrente de forma 90 graus, já é perpendicular, já, tá? Então termina que só existe posição mesmo como transversal ou concorrente. Então, bora lá. Hoje são transversais ou são paralelos. Concorda comigo? Então, bora lá, pessoal. Bora pegar um caso específico. Eu vou pegar o caso que eles são paralelos entre si. Esses planos serem paralelos aqui entre si, ó. E como tivesse esse plano, eu tivesse o outro aqui embaixo.
paralelos entre si, pode ser? Bom, se eles são paralelos entre si, a gente já viu que eles determinam as posições em relação aos vetores normais do plano, né? Vou chamar que esse é NP, esse aqui é o NP2, certo? O vetor normal dos planos já aqui postos. Veja que se eles são paralelos, os vetores normais do plano, eles vão ter meio que os vetores normais aqui do plano, eles são paralelos, os vetores normais do plano são paralelos entre si, né? Não formam uma base, né? Então, eu teria exatamente o quê? Por quê? Porque eu teria os vetores aqui, ó, contidos no plano, e eles são paralelos entre si também. Então, exatamente, se os vetores são paralelos entre si, se os planos, aliás, são paralelos, temos a seguinte coisa: o conjunto alfa, aqui é gama, né? Não, é alfa. Não, alfa é assim. É gama. São paralelos, temos que gama, conjunto de vetores formados por NP2, NP, né? São linearmente dependentes, né? São LD, linearmente dependentes. Até aí tudo bem? Dá pra compreender direitinho como que tá? Dá pra entender, né? Eles seriam linearmente dependentes, eles são paralelos entre si. Concorda comigo? Eu tô tentando... Gente, eu acho que eu esqueci alguma coisa, velho. Eu tô sentindo que eu esqueci algum detalhe. Não agora aqui na escrita, mas no vídeo anterior. De posição relativa entre reta e plano. Mas acho que não. Acho que eu fui falar sobre tudo. Bom, então os planos P1 e P2 são paralelos. Temos que a base gama são linearmente dependentes, porque eles são paralelos aqui entre si, né? Agora vamos para o segundo caso. Bom, você repete o enunciado, né? Repete o mesmo enunciado, só vai mudar esse então aqui. Agora. Só vai mudar esse então. Então os planos P1 e P2 são transversais, concorrentes. Transversais. Aqui, ó. São transversais. Se e somente se. Ali também é somente se em cima, tá, gente? Mas eu só coloquei direto aqui. Se e somente se. Eu tenho essa base gama, também a mesma base gama, entre o vetor normal π e P2. E ele vai analisar o que acontece. Bom, não é muito difícil de analisar, não. Tenho aqui esse vetor, eu tenho aqui o plano, aliás, e aqui eu vou ter outro plano. Observe que aqui eu vou ter o vetor normal do plano e aqui eu vou ter o vetor normal do plano. Então veja que esses vetores normais eles não formam base, né? Então, se eles não formam base, vetores normais aqui do plano, NP, NP2, por exemplo, NP2. Eu teria exatamente aqui, ó, vetor normal de um plano e vetor normal do outro. Aliás, aqui eu fiz errado, né? Porque forma base, aliás, né? Formaria base. É que aqui tá desenhado errado. Oh, meu Deus. Tem que ser meio que assim, ó, reto. Porque vai ficar um vetor aqui e o outro vetor normal aqui. Pronto, agora tá certo. Esse aqui é o plano π, então esse aqui é o vetor normal de π. E aqui é o vetor normal do plano, né? P2. Então veja que ele forma a base aqui, ó. Veja que ele forma a base, onde eu teria aqui e aqui. E eu teria para P2, né? Aqui e aqui também. Então eles formariam base, tá? Esse é o ponto. Então, se os vetores são transversais, formam base. Tá bom? Se eles formam base, são linearmente independentes, tá? Ou seja, LI. E aqui são as posições, então é assim que a gente estabelece as posições relativas entre plano e plano, tá? Basta você calcular exatamente como NP2 e NP, se eles formam base ou não. Ou seja, se eles são LD, linearmente dependentes, quer dizer o quê? Bom, se eles são linearmente dependentes, quer dizer que os vetores vão ter que ser múltiplos um do outro, né? Vai apresentar um múltiplo escalar real e único. Mesma coisa para o de baixo.
Então, a gente tem os casos de dependência linear. Até aí, tudo bem, tudo que a gente sabe fazer. Então, posição relativa entre plano e plano é basicamente isso. Não tem mais o que falar não, tá bom, gente? Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus.